Oi, gente, bom dia, boa madrugada. Já estamos no nosso quinto dia de jejum e de oração. Tem sido dias assim muito especiais. Eu queria ter escrito desde o primeiro dia o que tem acontecido do lado daqui, do lado de cá, nesses dias, sabe? Eu não escrevi porque eu não imaginei. A minha intenção era buscar mais de Deus tão somente. Eu não imaginei que o Senhor faria coisas lindas que Ele tem feito nessa semana. Não imaginei. Não busquei isso e não imaginei. Então eu não escrevi, não me preparei para escrever. Eu sei, eu gosto muito de escrever quando eu percebo que Deus está fazendo algo na minha casa, na minha vida. Eu logo compro um caderninho e começo a escrever tudo aquilo. Então eu tenho vários caderninhos aqui em casa. Mas dessa vez não, dessa vez a minha intenção era só buscar a Deus. Não era receber nada dele. Mas Deus tem me permitido viver algumas coisas muito especiais dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, em relações do passado, em pessoas que fizeram parte do meu passado durante muito tempo e de certa forma ainda fazem. E eu começo a ver Deus fazer coisas lindas na vida dessas pessoas essa semana. Gente, como Deus é um perfeito estrategista de organizar as coisas de uma forma que torna-se irresistível não amá-lo, não aceitá-lo, não confessá-lo como único e suficiente Salvador. Sabe, eu tenho ficado assim mesmo muito apaixonada. Ontem eu estava conversando com meu marido durante o almoço e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre as coisas assim incríveis que Deus faz na nossa vida que a gente pensa, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Quando acontece, você pensa assim, não acredito que isso está acontecendo. Coisas que a gente ora durante muito tempo, que eu acho que em alguns momentos a nossa oração até fica no automático, sabe? Já está acostumado a orar por aquilo ali. Mas um dia, quem sabe, eu vou poder testemunhar muita coisa que aconteceu durante essa semana, muita coisa, assim, muita coisa linda, muita transformação de Deus. Mas uma coisa também muito especial que aconteceu essa semana, que eu acho que foi um presente de Deus e que eu quero partilhar com vocês, porque isso se transformou numa devocional, foi que, paralelo a esse tempo aqui que a gente está tendo, nas minhas devocionais, durante as minhas devocionais, eu tenho estudado João. Gente, e João 2 de 1 a 12, onde trata exclusivamente do casamento em Caná, tem tanto tesouro, tem tanta coisa a ser desvendado, a ser descoberto, a ser trazido à luz, a ser colocado em prática na nossa vida. Tem tanta coisa naquele texto, em apenas 12 versículos, que eu comecei a escrever sobre, anotar, né, sobre aquele texto, e quando eu assustei, já tinha se tornado várias devocionais. E eu comecei a estruturar aquilo ali de forma que ficassem textos que futuramente eu pudesse meditar nesses textos, né? Me lembrar quando eu passar novamente por essa passagem. E aí foi então quando Deus me mostrou, Deus sinalizou que isso deveria ser escrito intencionalmente para partilhar com outras mulheres. Então, em janeiro vai ter uma data específica que a gente vai falar sobre esse devocional, vou partilhar esse devocional que foi um presente de Deus na minha vida e que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Esse devocional, e eu creio que a intenção do coração de Deus é que seja aquele material que a gente tem dentro da bolsa, que a gente tem gravado no telemóvel, sabe, no celular, para que quando uma pessoa do lado, ou até nós mesmos, precisarmos de uma palavra, estivermos perdidas sem saber como orar, como fazer, e a gente tem um devocional como esse, um devocional rápido de 8 dias, mas muito profundo, muito instrutivo, muito prático, para a gente poder dividir, entregar para outras pessoas e também fazer uso dele para nossa edificação pessoal, né? Então, e esse devocional nasceu nesses dias, nós estamos no quinto dia, então nasceu nesses outros dias, né, até o quarto, e tem sido, assim, um tempo muito abençoado, foi um presente de Deus mesmo esse tempo, sabe? E eu quero partilhar com você porque em janeiro
Eu vou colocar no Botija, né, no Instagram, ah, como a gente vai estudar, como a gente vai partilhar, como a gente vai ler esse devocional, fazer uso dele, tá bem? Mas grandes coisas o Senhor tem feito aqui, eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito aí do outro lado também, porque esse é o nosso Deus. Quando a gente busca, a gente encontra. A palavra de Deus que a gente leu no primeiro dia desse tempo diz que se nós nos aproximarmos dele, ele se aproxima da gente. E eu tenho certeza que todas aquelas que estão buscando a Deus com fidelidade e com um coração verdadeiro, com uma fé verdadeira, ele já se aproximou e ele já está coladinho e ele já está fazendo grandes coisas também. E é sobre essa fé verdadeira, sobre esse compromisso verdadeiro que nós vamos falar hoje. A palavra de Deus que nós vamos meditar está lá no capítulo 2 do livro do Evangelho de João, nos versos 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 2, versos 23 e 24. Eu te convido a ler comigo aí na sua casa, onde você estiver. Eu vou ler na versão NVT, que é a versão que eu estou lendo agora da Bíblia. E aí a palavra de Deus diz assim: por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Prestem muita atenção nisso. Por causa dos sinais que Jesus realizou, muitos creram nele. Por causa dos sinais. Grifem isso na Bíblia de vocês. Depois, ninguém precisava. Aliás, desculpa. Jesus, porém, não confiava neles. Olha, prestem atenção. Muitos creram em Jesus por causa dos sinais. Porém, Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Depois, no verso 25, diz assim: ninguém precisava lhe dizer como o ser humano de fato é, pois ele conhecia a natureza humana. Então, nós vemos aqui que algumas pessoas viram o que Jesus fez durante a festa da Páscoa e creram nele por causa dos sinais. Mas Jesus não confiava na fé deles, porque Jesus conhecia verdadeiramente o coração deles. Se eu pudesse dar um tema para essa nossa reflexão de hoje, seria algo no sentido: que fé é essa? Que fé é essa que eles tiveram, que Jesus não confiou na fé deles? O que eles tinham de fato no coração, que a palavra diz que eles creram em Jesus, mas a mesma palavra diz que Jesus não confiou nessa crença. Gente, eu acho que isso é muito sério, porque nós, nesse momento da vida que nós estamos passando, nós estamos buscando mais de Deus e nós precisamos fazer um autoexame muito sério no nosso coração e colocar diante de Deus o nosso coração. E perguntar para Deus se de fato a nossa fé é verdadeira ou a nossa fé é teórica. Perguntarmos para Jesus, né, se essa fé é uma fé que de fato agrada a Ele ou uma fé vazia. Será que é uma fé deficiente? Será que é uma fé insuficiente? Porque é essa fé deficiente e insuficiente que a gente vê aqui nas Escrituras. Essas pessoas não creram em Jesus como o único e suficiente Salvador. Eles não permaneceram nos caminhos de Jesus. Elas não estavam dispostas, aliás, a permanecer nos caminhos de Jesus e fazer o que Jesus mandava que deveria ser feito, né? Elas queriam o que Jesus podia oferecer. Elas acreditaram nisso, elas creram nos sinais de Jesus e estão somente por isso. Eu não sei se você já orou muito por uma pessoa que estava enferma, por exemplo, durante muito tempo e se apegou, entregou essa vida para Jesus, né? Apresentou essa vida para Jesus durante muito tempo. Durante o tempo que essa pessoa passava por uma situação, ou de enfermidade, ou de qualquer outra provação. E aí, quando Deus foi lá e curou e fez, essa pessoa nunca mais voltou para os caminhos de Jesus. Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu muitas vezes, muitas vezes. Eu fico arrasada, gente. Eu confesso que eu fico arrasada. Quando você caminha um tempo com a pessoa, ora junto com ela, levanta um propósito, jejua, né? Ora, a gente faz tudo que está ao nosso alcance em questão de humanidade, né? De ser humano, por essa vida, né? Diante de Deus. E depois, quando acontece, você pensa, glória a Deus, Deus respondeu a nossa oração. E agora essa pessoa vai ser testemunho do que Deus fez na vida dela para outras pessoas. E aí pronto, a pessoa nunca mais volta. A pessoa começa a distanciar de tal forma que parece que viveu, que sofre de uma amnésia espiritual e esqueceu do que Jesus fez.
Na verdade, essa fé que nós estamos falando aqui, nesse exemplo, é uma fé deficiente e ineficiente. E é essa fé aqui que nós lemos em João 2, de 23 a 25. É uma fé que não agrada, que Jesus não aceita, porque não é uma fé verdadeira. É uma fé que quer de Jesus o que ele pode oferecer, mas ela não quer Jesus. Ela quer os milagres de Jesus, mas ela não quer seguir o caminho de Jesus. Ela quer tudo que Jesus pode oferecer, mas ela não quer permanecer nos caminhos de Jesus. Ela quer as bênçãos, ela quer a honra, ela quer tudo, inclusive o que não é para ela, ela quer, mas ela não quer fazer o que as Escrituras mandam. Eu já fui essa pessoa que estava muito interessada no que Jesus poderia oferecer, mas não estava disposta a negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Só quando o Senhor tocou no meu coração e mostrou quão equivocado eu estava com relação à minha fé, é que eu pude cair em mim e perceber que eu estava completamente equivocada. Eu sei que muitas vezes a gente se aproxima de Deus por conta de uma situação que a gente vive e não há nenhum problema com relação a isso. Eu acho que Deus usa estratégias justamente para nos aproximar dele. O problema é quando a gente fica no caminho do Senhor somente por isso. E aí, quando a gente recebe o que a gente pede, a gente se afasta dele. Uma fé baseada em milagres é uma fé vazia e rasa. Que quando o milagre aconteceu, ou quando o milagre não acontecer, essa pessoa parte, né? Essa pessoa sai dali. Eu não sei se vocês já conheceram pessoas que oraram por Deus, eu já orei para Deus por algumas pessoas e Deus não respondeu, Deus não curou, Deus não livrou do que a gente estava a pedir, porque não aprove Deus fazer isso, isso não estava na vontade de Deus. E eu entendi e glorifiquei a Deus por isso, porque isso também já aconteceu na minha vida. Eu já orei por muitas coisas que Deus não me respondeu, ou me respondeu que não. E eu tive que passar, né, pelo vale da morte, eu tive que passar por situações muito difíceis. Mas Deus me ensinou nessa caminhada a glorificar e a entender a vontade dele, e a glorificá-lo, e adorá-lo, e amá-lo, e aceitar a sua boa, agradável e perfeita vontade, mesmo quando não é a minha vontade. E é sobre isso que nós precisamos refletir hoje. Que fé é essa que nós temos? É uma fé baseada em milagres, né? Porque a fé baseada em milagres, como nós falamos aqui anteriormente, se Deus responder que sim, quando ela receber, ela vai embora. Se Deus responder que não, ela vai ficar muito injuriada, vai começar a falar mal de Deus, vai começar a falar mal do evangelho, dos cristãos, da igreja, de tudo, e vai embora. Então, a fé baseada em milagres, ela não é uma fé que fica. Eu não sei se você já se percebeu dessa forma, ou já conheceu alguém que é inconstante nos caminhos do Senhor. Não tem uma constância, uma perseverança nos caminhos do Senhor. Então, hoje está passando por uma situação muito difícil e está no caminho do Senhor. Amanhã as coisas melhoram, afasta. Aí daqui a um tempo as coisas começam a apertar de novo, volta para os caminhos do Senhor. Aí daqui a pouco, quando as coisas melhoram, sai do caminho do Senhor. Então vive essa montanha russa de altos e baixos nos caminhos do Senhor. É uma fé deficiente, uma fé ineficiente, que vem para a fonte buscar o que precisa e quando recebe, volta para a sua vida, para o seu mundo, para a sua história, né? E não é essa fé que Jesus aceita, e não é essa fé que Jesus se agrada. Então aqui diz, nessa passagem que nós lemos, que ninguém precisava contar para Jesus do coração, porque ele conhecia o coração humano. Nós podemos até falar que nós somos cristãs, nós podemos falar que nós somos o que nós quisermos falar, mas Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece a fé que nós temos. Então ele sabe de fato examinar o nosso coração e nos aprovar ou nos reprovar. E eu acho que esse tempo que nós estamos buscando mais de Deus é um tempo para isso também, para a gente colocar diante dele e perceber se nós estamos sendo aprovadas ou se nós estamos sendo reprovadas. Se nós estamos sendo reprovadas é porque Deus quer que a gente tenha uma nova forma, né? Tenha um novo coração, uma nova mente. E esse é o tempo propício para isso. Tem um autor, que eu não sei soletrar o nome dele, eu acho que é Hauer,
Eu não sei, gente. Howard is born, alguma coisa assim. É um nome em inglês. Se escreve Warrer, o nome dele. Mas ele diz assim, uma coisa muito interessante que eu acho muito propícia nesse tempo. Uma coisa é reagir a um milagre de Jesus, outra coisa diferente é assumir um compromisso com Jesus e permanecer no caminho dele. Então, é muito diferente, é muito comum a gente ver pessoas assim enaltecidas e assim extasiadas com algo que Deus fez na vida delas. Mas é muito comum também a gente ver essa coisa da pessoa ficar muito extasiada, muito animada, muito admirada com o que Deus fez, mas também não permanecer no caminho, né? Sobre isso nós já falamos. Então nós precisamos separar essas coisas. Uma coisa é reagir a um milagre de Jesus e outra coisa muito diferente é reagir a esse milagre e permanecer no caminho do Senhor. E se a gente quiser ver uma história que é o oposto desse texto aqui que a gente está lendo, a gente pode caminhar lá em João 8, 30, 31. Eu vou abrir aqui e vou ler rapidinho para vocês. É uma história, uma situação completamente oposta. Nós vimos aqui então que as pessoas creram nos milagres, creram no Jesus por causa dos milagres que ele fazia e Jesus não acreditou naquela fé deles, não acreditou no coração deles porque os conhecia. Mas quando a gente vai para João 8, 30, 31, diz assim: muitos ouviram dizer essas coisas, muitos que ouviram dizer dessas coisas creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Gente, o que Jesus está dizendo aqui? Não adianta dizer que crê em mim. O que vai me mostrar que realmente você crê em mim é se você permanecer fiel aos meus mandamentos. Então, se você permanecer fiel aos meus mandamentos, vocês crerão na verdade e a verdade vos libertará. Então, esse texto mostra pra gente que adoração que Jesus quer, que fé que Jesus espera, que fé é essa que nós devemos ter. É essa fé, é a fé que vê, que vive os milagres, mas que não fica em Jesus por causa dos milagres, mas fica em Jesus por conta de quem Jesus é. Nós precisamos amar a Deus pelo que Ele é. Quando nós amamos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, nós não deixamos o caminho dele, nós permanecemos. Aqueles que deixam, que recebem um maná do céu, que recebem uma providência de Deus e deixam seus caminhos, é porque estavam buscando o que Deus poderia oferecer e não estavam amando Deus verdadeiramente pelo que Ele é. E nós precisamos, principalmente, especialmente nesse momento que nós estamos buscando mais de Deus, nós precisamos amar e adorar esse Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Porque todas as vezes que nós buscarmos a Deus pelo que Ele faz, o dia que Ele não fizer conforme a nossa boa vontade, conforme a nossa vontade, nós vamos nos afastar do caminho dele. Então esse é um tempo para a gente pedir: Deus, examina o nosso coração e me realinha com o teu coração. Se eu não tenho uma fé verdadeira, se eu não amo o Senhor de fato como eu deveria amar, se eu ainda não permaneci nos seus caminhos, eu quero a partir de agora confessar o Senhor como único e suficiente Salvador, amá-lo de todo o meu coração e viver uma vida para o Senhor pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode fazer. Esse é um tempo para isso, gente. Sabe que hoje a palavra que eu tinha deixado preparada para a gente partilhar não era essa, mas eu acordei sabendo que eu não era para dividir a palavra que estava preparada, porque Deus tinha uma outra palavra para hoje. E eu creio que se Deus quis trazer essa palavra para hoje, é porque você e eu precisamos examinar o nosso coração e colocar diante de Deus e aprender qual é a fé verdadeira que agrada ao Senhor. Então, qual que é a diferença, afinal, de uma fé para outra, da fé verdadeira para a fé ineficiente, para a fé deficiente? Sabe, quando a gente pensa no juízo final, naquele dia que Deus vai nos chamar e dizer assim: olha, vamos agora colocar nossa vida em dia?
Vamos agora colocar sua vida em dia, vamos aqui colocar tudo em cima da mesa e vamos conversar sobre como foi sua vida. Sabe esse dia, o dia do juízo final? Para uns, eu creio que para aqueles que têm uma fé verdadeira, ele vai dizer: "Ô, minha filha, vem cá, serva boa, fiel. Você sim participará da alegria do Senhor." Lembra-se? Está lá em Mateus 25, 21. Serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, estará comigo na eternidade. Agora, para outros que não vivem essa mesma fé, uma fé ineficiente, uma fé deficiente, esses que não permaneceram no caminho do Senhor, quando lhe foi dada a oportunidade, para esses Deus dirá assim: nunca te conheci. Ah, Senhor, mas eu te chamava de Senhor, Senhor. Ah, Senhor, mas eu te conheço, eu conheci a tua palavra. Eu sei até recitar o Salmo 121. Nossa, mas olha, eu me lembro de quando eu fui à igreja e eu louvei o Senhor. E Ele vai dizer: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, porque você praticou o mal. Você não ficou no meu caminho, você não aceitou os meus decretos. Lembra-se? Isso está lá em Mateus 7, 23. Querida, nós temos oportunidade hoje de colocar o nosso coração, de derramar o nosso coração diante de Deus e perguntar para Deus: que fé é essa que nós temos? Se ela agrada a Ele, se é uma fé verdadeira ou se não é uma fé verdadeira. Eu acho que um ponto de reflexão e de atenção para nós com relação à nossa fé é a gente parar e pensar assim: o que me leva até Jesus? O que me leva até Jesus hoje? O que te leva até Jesus hoje? Hoje, quando você senta para orar, você senta para orar por quê? Você faz uma oração do começo ao final, pedindo, pedindo, pedindo? Ou você tem um tempo, você reconhece que esse tempo de oração é para adorá-lo, é para exaltá-lo, é para glorificá-lo, é para louvá-lo? Eu quero Jesus. Essa é uma reflexão muito profunda. Eu quero Jesus, eu quero o que Jesus pode me dar. Eu quero as bênçãos de Jesus, mas eu não quero Jesus. Porque quem quer Jesus está disposto a negar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Quem ama Jesus verdadeiramente, gente, faz uso da palavra do Senhor. E aqui tem exortações e tem orientações com relação ao pecado. E essas orientações nós devemos segui-las com fidelidade, ainda que isso nos custe alto preço. Ainda que isso nos custe sair de algumas amizades, ofender algumas pessoas. Porque quando a gente fala da palavra e quando a gente vive a palavra, nós seremos ofensivas para algumas pessoas. A própria Bíblia diz isso, que nós incomodaremos, o nosso cheiro incomodará as pessoas, porque elas não vão gostar do que a gente faz, do que a gente vive, do que a gente acredita, das nossas convicções. Elas não se alegrarão nisso, isso não será confortável para ela. O nosso cheiro para ela será um cheiro terrível, para essas pessoas será um cheiro terrível. Mas esse é um traço de quem, de fato, vive o que a palavra diz que nós temos que viver. Essa é a fé que agrada a Deus. Enquanto nós estivermos muito incomodadas a ser politicamente, incomodadas não, a sermos muito entusiasmadas, animadas, empenhadas, a sermos politicamente corretas. Então eu não brigo com ninguém, eu amo a todos, eu aceito a tudo e tá tudo bem. Querida, o que a Bíblia diz sobre muita coisa do que a gente pensa? O que a Bíblia diz sobre muitos valores que a sociedade tem trazido? O que a Bíblia diz sobre acontecimentos pontuais e atuais que têm acontecido? O que a Bíblia diz? Quando acontece algo, qualquer coisa, uma guerra, um terremoto, não sei, um assassinato, qualquer coisa que acontece, né? Qual é o nosso filtro? Qual é o prumo, sabe? Sabe o prumo? Qual é o prumo que nos diz o que é certo e o que é errado? Qual é o filtro que nós temos? A nossa mente, o nosso coração, o amigo, o chefe, o presidente da república, o pastor, o padre?
Não, gente, o filtro é a palavra de Deus. Porque, inclusive, na palavra de Deus, nós vamos saber se todas essas pessoas que, porventura, possam ser referência para nós, se elas estão, de fato, alinhadas com a palavra. Muitas vezes nós acreditamos em pessoas, em discursos que a Bíblia condena. E nós não estamos vivendo, de fato, um evangelho que Jesus manda que nós vivamos. Então, querida, hoje é dia de a gente pensar que fé é essa que nós vivemos, que nós alimentamos e que nós queremos. Que fé é essa? Que fé é essa? Eu creio que nesse tempo que nós estamos buscando mais de Deus, Deus vai tratar muita coisa na nossa vida, inclusive o nosso coração e a nossa mente. E vai trazer à luz os nossos pecados e as convicções que estão equivocadas e que precisam ser realinhadas com a tua palavra, com a palavra dele. Eu creio que ele vai fazer isso conosco. E eu creio que esse tempo é um divisor de águas na nossa história, na nossa vida. Nós vamos nos lembrar desse tempo de jejum e de oração que nós passamos, que nós buscamos mais de Deus e que ele mudou a nossa história. Eu creio nisso porque eu tenho visto isso acontecer. E essa semana vai entrar para a história da minha casa, da minha vida. Ainda falei isso com meu marido ontem. Vai entrar para a história nossa. Porque o que nós temos vivido de Deus nesse tempo, o que nós temos visto de Deus nesse tempo, não pode ser esquecido e tem que ser contado para todas as gerações que vão vir depois de nós, né? Assim que tem que ser as coisas do Senhor. Amém? Vamos orar agora, querido, né? Falamos bastante, conversamos bastante, agora vamos orar, né? Não porque a oração fica por final, não porque ela é menos importante, mas porque ela faz parte da nossa vida e é através dela que nós nos aproximamos de Deus. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por cada irmã, por cada pessoa que está comigo neste momento, neste propósito. Obrigada porque eu sei, Deus, que aqui estão as mulheres que o Senhor quer que estejam. Eu sei que aqui estão as pessoas que o Senhor tem trazido mais para perto do Senhor. Pessoas que têm querido uma vida diferente, que têm buscado um coração diferente, uma mente renovada pela Tua palavra. Aqui, meu Deus, faz parte desse tempo um grupo de mulheres inconformadas, que não aceitam mais a sua forma e que querem a forma de Jesus, Pai. Deus, eu não sei quem está comigo, mas o Senhor sabe. E eu peço que o Senhor visite cada casa, cada vida, assim como eu peço que o Senhor continue a visitar a minha vida, a minha casa, e que o Senhor se faça habitar entre nós e que o Senhor faça também, Deus, nós enxergarmos o que o Senhor tem feito. Que nós tenhamos convicção, meu Deus, das coisas do céu e tenhamos convicção das coisas da terra que nós precisamos abrir mão. Deus, traga conhecimento à nossa mente, aquele conhecimento revelador da Tua palavra, que traz à luz o nosso pecado e que nós tenhamos, meu Deus, um momento para nos arrepender disso. Que o Espírito Santo do Senhor nos convença de todo pecado, de todo juízo, e que nós possamos, meu Deus, a nos arrepender de quem nós fomos até aqui. E que o desejo de buscar mais do Senhor não morra nessa semana, mas que se perpetue por toda a nossa vida, Deus. Nós queremos mais e mais e mais e mais e mais do Senhor, Pai. No nome de Jesus, nós te pedimos, nós imploramos, nós clamamos por isso, Pai. Dê-nos mais do Senhor na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, por onde quer que passarmos, Deus. Dê-nos mais do Senhor, Pai. Por onde quer que nós andarmos, dê-nos mais do Senhor, Pai. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Querida, fiquem com Deus. Até amanhã. Resista ao inimigo e se submeta a Deus nesse tempo, tá? Fiquem com Deus. Um abraço.